Começando mais uma live, eu aqui, Sérgio Marques, pelo Ensino Infantil num Clique. Me deem um ok aí se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo. Hoje mais um assunto super legal, especial para a gente conversar aqui com vocês. Vamos falar com o pessoal do perfil Educação do Alto. A gente conheceu recentemente o trabalho deles, super legal. O trabalho da Martina. E fazer com a participação dela nessa live, né? A gente ficou bem feliz quando ela aceitou o convite para a gente conversar um pouquinho sobre planejamento e rotina na educação cristã. Logo mais eu já vou convidar a Martina para a gente começar a conversar, mas antes disso eu quero convidar você que está acompanhando aqui nosso vídeo no YouTube. Se inscreva no canal. Temos bastante canal aqui no YouTube, bastante vídeo, bastante conteúdo aqui no YouTube, no nosso canal. Então se inscreva, não deixe de ativar as notificações para você ver isso que nós estamos lançando. Recentemente publicamos um trabalho manual para você fazer a tenda de Abraão. Se você assistiu esse vídeo, não deixa de comentar o que você achou, se você fez em casa. Manda uma foto para a gente publicar aqui no Instagram. E a gente vai juntos. Se você está ouvindo, clica no aviãozinho que está aqui embaixo e manda essa live lá nos grupos de WhatsApp da sua família, no grupo de pais, mães, de professores. Lá a gente traz aqui com a gente, participar, comentar, mandar perguntas, porque com certeza, com a participação de vocês, vai ser ainda mais. Vamos conversar então sobre planejamento e rotina na educação cristã. Eu vou fazer uma breve introdução aqui e logo a seguir eu chamo a Martina para participar com a gente. Pessoal, é o seguinte, um dos maiores desafios que nós temos pais é conseguir organizar uma rotina em casa para ensinar os nossos filhos. Você concorda com isso? Para subir um pouco de jogo, de uma hora para outra, além das tarefas infinitas que aparecem na nossa frente quando a gente agarra, tivemos que nos tornar professores também. O que antes era um refúgio para descansar no final de um dia de trabalho, agora também é um ambiente de home office e as atividades educacionais. E aí a pergunta que nós ainda estamos tentando descobrir é disso, como fica o ensino bíblico nessa história? Então, nós procuramos alguém que pudesse ajudar a criar um cronograma semanal de estudo, organizando o nosso dia a dia com os nossos filhos. Foi assim que nós fizemos a educação da Martina. A gente ficou feliz que ela ter esse papo aqui com a gente. Então, nós vamos conversar sobre o plano que ela lançou recentemente para fazer o planejamento das atividades e manter a rotina diária. A gente tem certeza que vai ser muito legal a parte de vocês. Então, se você está ao vivo aqui, manda o WhatsApp, convida o pessoal para participar com a gente. A gente vai continuar a conversa depois, tá bom? Vou mandar o convite aqui para Martina. Vamos lá. Assim que ela chegar, a gente já começa a conversar sobre planejamento e rotina na educação cristã. Olá, tudo bem, Martina? Tudo Boa bem? noite. Tudo Tá jóia, me graças a ouvindo bem, Deus. Como Sérgio? vocês estão? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Eu também, só tá travando um pouquinho. Agora eu não sei se é a minha internet ou o que que é, mas Legal. o Tá pessoal bom. Aqui, avisa aí aqui se para mim tá tá tudo chegando bem. legal. Ah, então tá bom. Isso aí. Pessoal, manda o seu comentário aqui, participa aqui. Eu vou dar um oi para vocês também, que estão chegando aqui na live. Não se esqueçam de clicar no aviãozinho, chamar o pessoal nos grupos de WhatsApp, porque esse bate-papo vai ser muito legal. Martina, aí eu já queria passar a bola para você apresentar um pouco do seu trabalho, do seu ministério, e depois também fazer uma apresentação do teu canal, né, do teu perfil, da Educação do Alto. Então, seja bem-vinda aqui no Ensino Infantil num Clique. Obrigado por participar dessa live e por trazer esse conhecimento, compartilhar conosco o seu conhecimento, tá bom? Legal, eu agradeço muito o convite, Sérgio.
Peço desculpa porque tá bem travadinho para mim mesmo, então acho que a sua voz está chegando um pouco atrasada para mim. Mas o pessoal aí vai dar essa colher de chá aí pra gente. E agradeço muito o seu convite de poder conversar também, trazer essas informações aí para o pessoal. E, bom, eu me chamo Martina, eu sou casada com o Rafael há quase 9 anos. Nós temos 2 filhos, a Nathalie de 4 anos e o Oliver de 2 anos. Tá. E eu tô nesse perfil do Instagram há um ano e pouquinho. E nesse tempo Deus tem direcionado e tem aberto as portas e tem sido muito, muito legal ver assim as oportunidades que têm aparecido e como Deus tem usado esse perfil e as ferramentas, né, que eu disponibilizo para abençoar famílias. E no meu perfil eu falo sobre educação Legal. cristã no lar, eu falo também sobre homeschooling e recentemente eu comecei a produzir os meus materiais, né? E é Sim. isso. Legal. A gente conheceu, né, recentemente e viu que você lançou um planner semanal, né? Conta um pouquinho sobre isso, como que ele vem ajudar a sanar essa dor, né, de nós pais, sobre criar uma rotina, né, para a educação em casa. É, isso é bem importante, né, essa conversa, porque eu acho que o grande problema, né, da organização, dessa nossa dor, dessa nossa dificuldade, né, em se organizar, muito está relacionado com a dificuldade que a gente tem de adequar as nossas expectativas à nossa realidade, né? Então, a gente talvez espere algo que a gente não pode fazer, né? Ou a gente coloca a nossa expectativa muito lá em cima. Então, assim, a gente tem que, em primeiro lugar, olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa família, olhar para a dinâmica da nossa família, né? Para o ritmo familiar. E isso importa demais, né? Outra coisa que atrapalha muito é a questão da comparação, né? E a internet é um problema em relação a isso, porque a gente está aqui no Instagram, né, e está vendo outras famílias e pensa, nossa, como eles são organizados, eu não consigo fazer isso. Eu mesma, eu sou pouquíssimo organizada, sabe? Por mais que até tenha lançado um planner, é para me ajudar em primeiro lugar. Então, assim, a gente aprende e vai, assim, compartilhando o pouco que a gente sabe. E é uma bênção ver que, de alguma forma, o pouco que a gente tem pode ajudar outras pessoas também, né? E, assim, outras Legal. coisas que atrapalham muito na nossa organização é a questão do excesso de atividades. Então, muitas famílias têm uma agenda extremamente cheia, extremamente carregada, né? Que não permite espaços em Uhum. branco, nem não admite nenhuma brecha ali, né? E tudo isso atrapalha para que a gente consiga sentar, respirar, organizar. Eu acho que o principal é como eu disse, é você observar o ritmo da sua família. E aqui eu queria já adentrar aqui num conceito, né, que é um pouco novo aqui no Brasil, mas que é muito conhecido e difundido nos Estados Unidos, que é a questão do ritmo familiar, né? Que muito se fala em rotina e a dificuldade da gente seguir uma rotina, se organizar, porque muitas vezes a gente pensa que rotina é você colocar no papel os horários e seguir aqueles horários à risca. E uma vez que você se atrasou, o almoço atrasou, as crianças não quiseram fazer aquilo que você tinha proposto, né? Você saiu do horário e você se sente fracassado, porque você olha ali e digamos que a sua rotina, né, que o seu planejamento foi por água abaixo. Então, o que o ritmo propõe, né? É você, em primeiro lugar, observar a dinâmica da sua família. Mesmo que você não se dê conta disso, a sua família ela tem um ritmo. Vocês acordam geralmente no mesmo horário, vocês têm uma sequência de ações, né? Café da manhã, depois é isso, depois é aquilo, e vai se seguindo. Então, o que eu proponho no planner que eu desenvolvi é você colocar ali no papel, ou melhor, seguindo, né, essa ideia que já existe de ritmo familiar, é você colocar no papel a ordem dos acontecimentos do seu dia.
e você ser assim, generoso com você mesmo. Não coloque muitas coisas, sabendo que você não vai conseguir cumprir tudo aquilo. Coloque ali a sequência de acontecimentos, os maiores acontecimentos, né? Eu até falo para você marcar pelas refeições, porque tem ali café da manhã, almoço e jantar. Você vai preencher as atividades ali no meio das refeições. E assim, você não vai ficar preso e não vai se sentir refém dos horários que estão ali descritos, né? Esse é algo que vem a ajudar. Perfeito. Legal. Eu quero dar uma boa noite aqui pro pessoal que entrou, né? E aqui é a Isabela Lopes, Edivaldo, mãe educadora, a Solange, que entrou também, Crescendo com Vida, todo mundo mandando acenando aqui, né? A Estela, tanta gente. Pessoal, eu quero incentivar você a mandar também agora suas dúvidas, né? Suas perguntas, e à medida que a gente for conversando, vamos trocando essas experiências juntos, né? Conversando sobre essas dores que são comuns a todos nós, problemas com organização, Sim. rotina, esse peso que está aí sobre os pais, ainda mais nesse momento, esse contexto que a gente está vivendo, com tudo isso que a gente vem passando, né? E a Martina vai respondendo, a gente vai conversando e trocando figurinha, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Martina, sobre o seu trabalho com homeschooling. Então, você disse que começou o perfil há mais ou menos um ano. E aí, Então, como que você tem passado por essa experiência, né, de educação no lar? tá. É, Antes de eu falar sobre a minha experiência pessoal, eu até me programei aqui para conversar um pouquinho com quem está assistindo a gente sobre a nossa responsabilidade enquanto pais em relação à educação dos nossos filhos, né? E isso é para todo mundo. Para quem faz homeschooling, para quem tem filho na escola, isso é para todos os pais. Porque eu até brinco assim, eu falo que na Bíblia não está escrito fareis homeschooling, mas está escrito eduque a criança no caminho que ela deve andar. E o que que isso significa, né? Essa educação da qual nós somos responsáveis vai além de falar de Deus aos nossos filhos ou levar os nossos filhos à igreja todo domingo. Vai além disso. Porque nós pais somos responsáveis pela educação dos nossos filhos em 3 esferas, tá? Que é a esfera moral, e aí que é ensinar valores, virtudes, bons modos. E essa responsabilidade da educação moral a gente não pode delegar para ninguém, né? A gente não pode, digamos, não delegar, terceirizar. A espiritual, que é fazer o Senhor conhecido aos nossos filhos, né? E essa responsabilidade a gente também não pode terceirizar. Não pode terceirizar para a igreja, não pode terceirizar para ninguém. Nós somos responsáveis por falar de Jesus para os nossos filhos, né? E a terceira esfera é a educação intelectual. E nesse sentido, a responsabilidade dos pais continua sendo a mesma. A gente também não pode delegar, né? Mesmo se o seu filho vai à escola, o pai tem que compreender que ele é responsável por acompanhar o que o seu filho está aprendendo, por ser um pai presente na educação do filho e também por conhecer o conteúdo que ele está aprendendo e também, principalmente, passar a cosmovisão cristã para o filho, porque se o seu filho não tem acesso a uma escola cristã, o que é a maioria, né, dos casos, porque são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas famílias que têm acesso a uma escola cristã de qualidade, né? Se o seu filho não tem acesso a isso, é sua, né? E mesmo que tenha, né, é sua responsabilidade de mostrar para o seu filho essa cosmovisão cristã, que ele tem que enxergar tudo pelas lentes do Senhor, né? Pelas lentes do que a Bíblia nos diz. Então, isso é para todo mundo, para quem tem filho na escola ou para quem ensina o filho em casa. Então, todos somos responsáveis, né? E a minha experiência com o homeschooling, e o homeschooling o que é? É só uma forma de educação. Então, assim como tem educação à distância, EAD, né? Tem o homeschooling. Uhum. É só uma forma de educar. Não que seja melhor ou pior
que é a escola, mas é uma forma a mais, que cabe muito bem para algumas famílias e que é completamente inviável para outras. Mas aquelas responsabilidades daquelas 3 áreas continua sendo a mesma para todos nós. E a minha experiência com homeschooling, ela foi bem curiosa, assim, porque eu era aquela pessoa que falava assim, nossa, eu não conhecia nada de homeschooling, né? Eu falava assim, nossa, não é para mim, jamais vou fazer isso, né? E tal. Tanto é que eu coloquei a minha filha na escola, quando ela tinha 3 anos. E, e assim, em 3 meses que ela ficou na escola, Deus me virou de cabeça para baixo, assim. Ele me direcionou muito fortemente para esse caminho, para o homeschooling. E certamente Deus tem um propósito na minha vida com o homeschooling, entendeu? E não quer dizer que assim, o propósito de Deus para a vida de cada um é em áreas diferentes, né? De formas diferentes. Então, para mim, Uhum. eu creio que ele tem um propósito em relação a isso. E foi muito legal, assim, porque ele foi abrindo meus olhos, foi me mostrando várias coisas e tal, e minha cabeça, assim, deu aquela virada. E eu falei, não, é isso aí, vamos nessa. E a gente tá Legal. nessa de homeschooling aí há 1 ano e meio, quase. E tem sido muito bom, muito gratificante, muito desafiador, mas é muito Sim. gratificante. Que legal. Martina, só reforça pra gente aqui que você falou que são 3 aspectos da responsabilidade dos pais, né? Isso. Reforça esses 3 pontos. Isso, nós somos responsáveis pela educação moral, que são Legal. valores, virtudes, bons modos, essas coisas. Pela educação espiritual, que é, né, fazer o Senhor conhecido aos nossos filhos, essa responsabilidade não é da igreja, é nossa. E pela Perfeito. responsabilidade, educação intelectual, mesmo que o seu filho vá à escola. Legal. Muito Uhum. bom. Legal reforçar isso. É um ponto que a gente tem trabalhado bastante no ensino infantil num clique, é justamente despertar os pais para assumirem o protagonismo na educação de seus filhos, né? Uhum. Eu lembro sempre de um texto de Juízes, no capítulo 2. Eu estou com ele aberto aqui, ah, a partir do versículo 10. Dizendo assim, né, que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e toda uma geração, o texto diz assim, no versículo 10, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E aí no versículo 12 diz assim, eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Então, a responsabilidade dos pais dessa geração que deixaram simplesmente passar essas histórias e falar com seus filhos sobre o Deus dos seus antepassados e o que o Senhor havia feito com eles, como isso prejudicou essa geração e provocou a ira de Deus sobre aquele povo naquele momento da história. Então, como é importante a gente ressaltar sempre esse papel de responsabilidade de nós pais, né? A gente tem Exatamente. sempre o costume de terceirizar isso para uma escola, terceirizar isso, a educação espiritual para a igreja, e aí talvez o que tenha acontecido agora, nesse momento de isolamento social, foi que assim, a gente não tem mais escolha, né? Ou a gente assume o protagonismo, ou a gente vai vendo nossos filhos distantes do Senhor, sem conhecer a palavra, sem conhecer o nosso Deus, né? Exatamente. Eu queria ter algum tempo aqui para ler algumas perguntas que chegaram, Martina. Uhum, claro. Vamos aproveitar, né? Tem a pauta aqui que a gente desenhou para a gente conversando nesses primeiros 20 minutos de live, pessoal. Quem está online agora, clica aí no aviãozinho, manda no WhatsApp, chama mais gente para conversar aqui com a gente. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, também deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal, a gente vai responder e depois vai continuar essa conversa aqui. Ou no IGTV também, esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem depois. Mas temos uma pergunta aqui, V Câmara 3, o nome do perfil. A criança em início de escola fica muito doente também, a gente sempre pensa em tirar no início, então tem esse problema também, né, e especialmente agora nesse momento que a gente está vivendo, o debate gira em torno exatamente dessa retomada das escolas, né, Sim. ah, sobre a questão de saúde e tudo mais, né. O perfil Homeschooling Educa, as escolas deveriam ser responsáveis
Acho que cortou aqui, se você puder repetir a pergunta. Ah, aqui, tá abaixo. Deveriam cuidar apenas do intelectual, porém hoje ela vai para o lado moral e espiritual também, né? Você sente isso, Martina, essa influência das escolas em assuntos que não necessariamente seriam da grade curricular ou alguma coisa assim? Eu acho que isso é tão real e é tão sério que esse é um dos motivos que me levaram a fazer a ir pelo caminho do homeschooling, né? Porque Certo. quais são os valores, né, que os nossos filhos estão aprendendo na escola, né? É, qual é a moral que tem sido ensinada, né, de certo e errado? A gente, à luz da Bíblia, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Mas o que tem sido passado para as nossas crianças? Na questão espiritual também. Para nós que somos cristãos, isso é muito complicado, né? Você imaginar Sim. que. Se você pensar que. Assim, a gente tem que preparar muito bem o terreno assim, o terreno, né? Tem que preparar muito bem as nossas Uhum. crianças para o que elas podem ouvir, né? E essas crianças Uhum. pequenas indo à escola, assim, o que elas podem estar ouvindo no que diz respeito à moral, no que diz respeito à educação espiritual, que não condiz com aquilo que a gente acredita, né? Isso é bem complicado e é Sim. muito real. Sim. Queria ler uma outra pergunta aqui também da Débora. Como conciliar o homeschooling com idades diferentes? Ela tem um filho de 4 e uma de 2 anos. Conselho que você daria para Bom, Débora? eu vou responder assim com muita autoridade, porque os meus filhos têm 4 e 2 também. Então, é um desafio, né? Porque o de 2 quer toda a atenção para ele e tá sempre se metendo aí no meio da atividade da maiorzinha. Só que aí que você tem que pensar, o que você está ensinando para sua filha maiorzinha, né? Porque com 4 anos, a gente não tem que sair daquela mente escolarizada, assim, de achar que o quê? A criança vai sentar, vai pegar um papel e vai ficar sentada estudando. Não é bem por aí, né? A criança de 4 anos, ela tem que aprender brincando, aprender com jogos, aprender com coisas que vão conseguir envolver o menorzinho também. Se você pensar naquela atividade só ali papel e caneta, é lógico que vai gerar conflito. Mas se você pensar nas atividades que envolvem, nas brincadeiras e tudo mais, é muito fácil de conciliar. Porque você está brincando ali, né? A Uhum. criança vai aprendendo e o menorzinho vai brincando junto. Certo. Legal. Tá dando umas travadinhas aqui para mim, Martina. Não sei como é que tá chegando o meu sinal para você, Por mas a gente enquanto vai tá conversando tranquilo. sempre. Tá dando para pegar. Tudo bem. Legal. Uhum. A Alessandra também mandou uma pergunta aqui. É importante manter uma rotina de horário também na educação cristã? E aí, a partir desse gancho da pergunta, eu queria emendar uma minha também, para saber se é possível levar esse teu planner semanal para a educação cristã ou se uma coisa já está junto da outra. Como é que você. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. É assim, como eu vejo a questão da educação cristã, né, no lar. Em primeiro lugar, ela deve acontecer o tempo todo, né? Através dos nossos exemplos, nosso exemplo de vida, nossas atitudes ao longo do dia inteiro. Então, assim, o dia inteiro você está educando seu filho de acordo com a palavra, né? Todos os momentos, né? Diz ali na palavra. Que todos os momentos, seja deitado, seja de pé, seja sentado na beira do caminho. Então, você está o tempo todo envolvendo seu filho e ensinando seu filho de acordo com a palavra. Eu acho muito importante, fundamental, essencial, a gente separar um tempo diário para fazer um cultinho doméstico, um devocional em família, como queira chamar. Eu creio que seja importante fazer esse momento todos os dias, porque assim a gente vai estar ensinando um valor para os nossos filhos, que é buscar a Deus todos os dias, né? Se a gente fizer uma vez por semana só, a gente não vai estar conseguindo passar esse valor de uma maneira adequada. Então, separe um momento do seu dia para o cultinho. E assim, né, em relação ao planner, né? O que eu falo lá no planner é que você tem que. Você fazendo aquela lista que eu falei, das atividades do seu dia, do seu ritmo familiar, você vai identificar quais são os melhores horários
para você quais são os melhores horários do seu filho para todas as atividades. Então, você tem que ver isso também, tem que estar atento a qual é o melhor momento do seu dia para você fazer o cultinho doméstico. Qual que é o melhor momento do seu filho para isso? Né? Assim, coisas importantes. Você não pode fazer o cultinho doméstico quando seu filho está muito cansado, ou quando ele está sonolento, ou quando ele Uhum. está com fome, ou com sede. Você tem que observar essas coisas, senão esse momento vai ser estressante, a criança não vai prestar atenção. Então, para que seja um momento gostoso, em família e tudo mais, é algo que você tem que observar. Então, aqui em casa, a gente fazia de manhã, quando a minha filha acordava, né? Meu filho era muito pequeno. E só que eu percebia que ela acordava muito sonolenta, queria brincar, queria ficar no cantinho dela. Não dava certo o cultinho naquele momento. Então, eu coloquei logo após o almoço, ela tá ali alimentada, tá tranquila. E tem funcionado muito bem. A gente já está há 1 ano aí fazendo cultinho depois do almoço e tem sido muito bom. Legal, ótimo. Importante, né? E desmistificar um pouco também, né, o culto doméstico, né? Às vezes as pessoas também criam um problema quando na verdade é algo que tem que ser muito natural, né? Das famílias, de conversar sobre isso, ter um momento reservado para isso, falar sobre o dia, Exatamente. ensinar os nossos filhos a agradecer pelo dia, pelas coisas, né? Muito legal. Exatamente. Tem uma outra pergunta ah, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se eu localizo quem que fez. Mas falando sobre a questão de legislação do homeschooling no Brasil, em que patamar que isso está? Porque houve alguns movimentos sobre isso, né, recentemente. Uhum. Como que funciona? Isso é legal? Tem algumas restrições? Então, o homeschooling, ele é legalizado em muitos países desenvolvidos e, assim, há gerações. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já estão na terceira geração, se eu não me engano, de homeschoolers. Então, assim, o avô Legal. foi educado em casa, entendeu? E o neto está sendo educado em casa. E os resultados são excelentes. Então, assim, assim, as bandeiras que são levantadas, o que acontece? No Brasil, é um assunto novo, né, que veio à tona recentemente, coisa, sei lá, de 2 anos para cá, e que as pessoas não têm conhecimento, então elas acabam levantando bandeiras que não são verdadeiras, né? E tudo isso atrapalha ali para que haja uma, uma aceitação maior e tudo mais. Mas no que diz respeito à legislação no Brasil, o Brasil ele não tem uma lei específica que trate sobre o homeschooling. Apesar de existirem várias leis que estão ali em trâmite, nenhuma ainda foi promulgada definitivamente. Todas estão ali ainda em trâmite. E então, nesse cenário, o que acontece? O homeschooling ele não é proibido, ele não é um crime. Você não pode ser condenado por homeschooling, ele não é um crime, não é proibido. Ele só não é regulamentado, porque não há uma lei que fale sobre ele. E isso gera muita interpretação, né, por parte dos juízes e tudo mais. Porque pela nossa Constituição, né, a partir dos 4 anos de idade, você é obrigado a colocar o seu filho na escola. Você tem que, na verdade, assim, a criança tem o direito de receber a educação intelectual a partir dos 4 anos. Então, o que acontece é que pode ser que a família faça o homeschooling, mas ela seja denunciada. E se ela for denunciada, isso vai parar no Ministério Público. E aí o único argumento que eles têm para te enquadrar em alguma coisa é abandono intelectual, que é completamente avesso ao homeschooling, né? Não tem nada de abandono Uhum. intelectual. Então, os pais, eles têm que fazer o quê? Se munir de provas para que, caso haja uma denúncia, você provar que não há abandono intelectual, mas muito pelo contrário, né? Então, muitas famílias têm êxito, acontece também de algumas famílias, mas graças a Deus é minoria, porque existem muitos advogados, muitos promotores, até juízes que fazem homeschooling. Então tem ganhado força nos últimos tempos. E,
E é isso, assim, é aquela Legal. coisa, né? Deus fala, põe o pé aí no mar que eu vou abrir o mar para você. Então você não vai ficar É, com medo, pensando, ai, o que pode acontecer, sabe? Se Deus falou, vai, que Ele vai cuidar. legal, legal. Tô vendo algumas coisas a respeito. Tem leis que estão, projetos de lei que estão sendo estudados e tudo mais, né? Há um entendimento de que do STF, principalmente ainda que o homeschooling não é algo ah, que deva ser validado, né? Uhum. Mas acho que tem um movimento cada vez mais forte, especialmente agora em tempos de pandemia, que é inevitável, né? Sim, sim. Ah, então acho que essa é a questão. Eu, enfim, eu achei quem tinha feito a pergunta, mas perdi de novo. Mas vamos lá. Eu vou localizar e vou falar quem fez a pergunta, tá bom? Perdi aqui de novo. Mas vamos para a próxima, depois eu lembro aqui o perfil de quem perguntou sobre a lei de homeschooling. A próxima pergunta é da Thaís Isaac. Inclusive foi quem gravou o vídeo agora lá para o nosso canal do YouTube. Super legal o vídeo sobre como fazer uma tenda de Abraão. Você que quer contar a história bíblica de Abraão, depois para você reforçar em casa durante a semana. Dá para você contar com personagens. Então, super legal. Quem não assistiu, assiste o vídeo, Tenda de Abraão, deixe seu comentário lá. Ela perguntou assim, como que é a rotina do seu cultinho? É muito simples. É, primeiro, a gente canta, e eu tenho postado ultimamente, né, das novas ferramentas que a gente tem utilizado. Antes a gente cantava, assim, as músicas que a gente conhecia mesmo da igreja e tal. Agora a gente está usando o livro de cânticos que a Joyce da do Instagram família.do.bem. Ela fez um livrinho muito legal com 20 e poucos cânticos. Que E a legal. gente fez instrumentos aqui em casa. Agora até comprei uns instrumentos melhores, mas tem sido assim um momento muito gostoso. Uhum. A gente canta, a gente louva. As crianças amam, ainda mais se tem ali um chocalho para elas Amam, brincarem, né? Amam, amam. Tem maior alegria aqui em louvar. E aí eu leio um trecho da Bíblia infantil. Tem famílias, assim, isso é muito particular de cada família. Tem família que só que lê a Bíblia e ora. Então você vai testar e vai ver o que funciona melhor com a sua família, né? Aqui eu sim. leio a Bíblia infantil e livros, como eu postei ali, do Paulo Debs ou da Annie Healy, que são livros muito legais, que falam do livro de Gênesis. Depende, assim, do que a gente está estudando, né? E por final a gente ora. Então, eu vou colocando uma ou outra ferramenta ali para tornar mais atrativo para as crianças, porque eu percebi que para os meus filhos isso funciona, sabe? Eu percebo assim que quando eu passo muitos dias fazendo a mesma Uhum. sequência, eles dão uma cansada, assim, um desinteresse. Daí eu venho com alguma coisa nova. Então, por exemplo, a caixinha de Tá, oração foi uma dessas ideias. Eu coloquei ali tá. motivos de oração numa caixinha, daí cada dia eles pegam ali um motivo diferente para orar. Outra coisa que a gente começou a fazer é orar ajoelhado. Pensa assim, algo simples, né? A gente orava no sofá. Sim. Aí eu percebi que eles ficavam meio relaxados demais no sofá, assim, meio desanimados. Eu falei, vamos então ajoelhar para orar. As crianças amaram ajoelhar para orar, sabe? Então eu vou colocando assim coisas para tornar mais Legal. dinâmico, de acordo com o que eles têm gostado. E assim, cada Muito família bom. que vê o que é melhor para vocês. O importante é fazer todos os dias, né? Legal, sim. Quem fez a pergunta foi a Janicele 12. Obrigado por acompanhar aqui, obrigado pela pergunta, Janicele. A próxima pergunta aqui acho que sobre o caderno de cânticos, a dica foi super legal. Qual que é o nome do perfil que vocês estão acompanhando? Eu acho que dá para eu escrever aqui, né? Deixa eu Ah, ver. tenta escrever para marcar e depois eu deixo o link também aqui no YouTube para o pessoal que está acompanhando aqui o vídeo e a live acessarem lá também. A questão da Pronto. musicalização, a gente também tem um carinho muito especial, porque a gente percebe como é um instrumento, né, que as crianças amam, assim, louvar, parece que está dentro do coraçãozinho delas já querer cantar, louvar, e aí o ritmo, a questão toda de desenvolvimento motor também. Então, a gente tem publicado alguns vídeos no YouTube, a minha mãe e meu pai estão gravando lá em casa, né, meu pai com violão e músicas também tradicionais, algumas que a gente se tornaram até mais populares agora com os três palavrinhas e tal, mas são músicas simples,
há algumas também mais tradicionais, que servem para... Nossa, as crianças amam, elas Amam, né? decoram. Do nada, assim, eu vejo o Danilo e o Lucas, né, os gêmeos, às vezes estão brincando assim, começam a cantar, a cantarolar a música, Uhum, e tem um repertório já gigante, né, que com eles já certeza. aprenderam. Legal, então é família.do.bem, vale a pena acompanhar lá. Até só abrindo um Legal. parênteses, algo que a gente às vezes subestima, né, da capacidade dos nossos filhos, é que crianças pequenas, ali a partir dos 3 anos, elas já têm Uhum. capacidade de decorar, uma capacidade, assim, fantástica de decorar, né? Sim, Então, eles, assim, eles realmente decoram versículos. Então, isso é algo também muito legal, você apresentar versículos para os seus filhos decorarem, né? Memorizarem. Então, assim, a criança tem uma capacidade de memorização incrível. Não subestime seu filho pequeno, né? Vá apresentando os versículos mais curtinhos, vá cantando com eles, que eles memorizam mesmo. mesmo. Não E dá daí para a palavra subestimar, vai não. encontrando lugar no coração deles, né? É. Eu brinco que assim, não dá para subestimar nem para o bem nem para o mal, né? Porque eles são uma esponjinha. É impressionante como, né, a partir dessa idade, Verdade. 2, 2,5, eles estão absorvendo tudo. Às vezes a gente comenta alguma coisa, alguns dias depois, eu vejo meu filho retomar aquele assunto, alguma pergunta que ele fez, assim, você fala, ué, não é possível que ele estava prestando atenção e já está gravando, né? Entendendo as coisas assim. Às vezes eles ainda não conseguem expressar, mas eles já estão compreendendo. E quanto mais a gente puder falar sobre Exatamente. os valores da Bíblia, né, o que Jesus tem feito por nós, já começar a falar sobre o plano da salvação, eles têm um coração muito puro, muito aberto para a mensagem do Evangelho. Pessoal, muito legal as perguntas de vocês. Eu estou passando, rolando a tela aqui, está chegando bastante comentário. Ah, Homeschooling underline educa perguntou: a linha intelectual que você segue é a partir da Bíblia? É sempre a partir da Bíblia, né? A gente vê que o homeschooling ele tem alguns métodos assim, né, que você pode utilizar. Eu não utilizo nenhum método específico, por enquanto eu estou pescando um pouquinho de cada um. Mas, por exemplo, tem a educação cristã clássica, que ela é totalmente cristã, né? E clássica, então, Uhum. assim, é um currículo maravilhoso. Tem a Charlotte Mason, que eu amo, assim, eu tenho o livro aqui, esse livro deveria ser leitura obrigatória para todos os pais. Educação no lar Legal. é cristão, totalmente cristão, fala de Deus. Uhum. Então, assim, olha o que diz nesse livro, né? Que a principal finalidade da educação é fazer o Senhor conhecido aos nossos filhos, né? Então, esse é outro motivo pelo qual eu escolhi pelo homeschooling, porque eu tenho a possibilidade de dar uma educação cristã para os meus filhos. Legal. Muito legal. Mais perguntas chegando aqui. A Márcia perguntou assim, como faço para regulamentar? A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas tem alguma dica que você podia compartilhar com a gente no sentido de se resguardar? Eu vi alguma coisa sobre um programa do MEC que você baixa e você vai fazendo acompanhamentos mensais e avaliações. Martina, isso tá rolando agora? Como não tem lei que trate do homeschooling, ele não tem assim uma sequência, uma organização, né? Isso dá muita liberdade por um lado, mas também dá muita é, gera uma certa insegurança, né? Porque assim, o Estado vê isso com insegurança, mas a culpa é dele, né? Por que não regulariza isso logo? Daí não teria essa insegurança, né? De Sim. saber o que as crianças estão aprendendo e tudo mais. Mas, como ele não é regulamentado, você não precisa assinar nada, não tem nada, entendeu? Você não precisa entrar com Uhum. pedido, não tem nada, nada nesse sentido. E o que você Tá. tem que fazer é fazer um arquivo das atividades que você faz com seu filho. Então, aqui em casa, a gente guarda as atividades numa uma pasta sanfonada ali. O meu planner também, ele tem ali uma parte para você preencher, justamente para te ajudar a fazer esse acompanhamento mensal do seu filho, você anotar ali quais foram o aprendizado daquele mês, as dificuldades daquele mês, para você arquivar e você ter esse histórico do seu filho, né? Então é basicamente isso. Você tem que guardar as atividades. Você pode
fotografar, você pode escanear e guardar no computador. Então, mas tem que ter o registro das Legal. atividades. A Gi e Duas Princesas escreveu assim: quero iniciar um homeschooling aqui na minha casa. Fale um pouco sobre as diferenças da educação clássica e tradicional. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Martina? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, por quê? Porque os meus filhos, eles são pequenos, né? E tanto na educação clássica quanto no Charlotte Mason, a educação formal inicia aos 6 anos, né? A minha filha tem 4, então eu tô assim, digamos que num período bem inicial com ela. Mas assim, do pouco que eu sei é que a educação clássica ela é baseada no trivium. E aí vocês vão ter que estudar em relação a isso, pesquisar aí, né? Que são as Legal. artes liberais, alguma coisa assim, não sei direito. E a educação tradicional é a educação que não sei dizer, gente, não é educação que não é cristã, é educação moderna, né? Na verdade, que ela não foca nas artes liberais, alguma coisa assim que eu também não sei explicar muito bem. Mas tem perfis muito bons que falam sobre isso, e um deles é do Legal. João Marcos. Procurem lá que ele dá uma aula fantástica sobre todos esses temas. João Marcos. Muito bom. Outra João Marcos pergunta com N, muito depois eu comum. compartilho. Ah, tá legal. Legal. Outra pergunta muito comum, Martina, que a gente ouve bastante e apareceu também aqui, a Jaqueline Oliveira e a Thaís perguntaram também. Como que fica a questão da socialização quando o ensino é em casa, né? Aham. A Jaqueline falou assim, na escola a gente faz muitas atividades em grupo, né? São super importantes também. Como que a gente trabalha Com isso? certeza. Com certeza, crianças precisam de crianças, né? A única coisa é que a gente tem uma concepção de socialização que ela não é verdadeira. Então, assim, a gente acha que a socialização ela é horizontal. Então, crianças precisam socializar com crianças. E o que acontece no homeschooling é que a gente pode ter a oportunidade de proporcionar para os nossos filhos uma socialização dinâmica. Então, além de se relacionarem com crianças, nossos filhos têm muito contato com pessoas de diferentes idades, com pessoas diferentes. Na verdade, acontece justamente o contrário. A socialização no homeschooling acaba sendo até maior, porque você tenha mais tempo livre para você fazer outras atividades, para você estar em outros lugares, convivendo com outras pessoas. Então, por exemplo, homeschooling, tem gente que acha que homeschooling é cárcere privado, né? Até a grande Aham. crítica das pessoas que falam que agora está todo mundo fazendo homeschooling, isso não é verdade, né? Porque o homeschooling não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Na verdade, quem faz homeschooling está sofrendo tanto quanto, porque a gente está Uhum. muito. A gente aqui na minha família, né? A gente estava muito acostumado a encontrar o nosso grupo de homeschooling. Nós temos grupos, nós temos outras famílias, nós nos vemos demais, entendeu? Então, tem a igreja no domingo, tem as atividades extracurriculares. Só aqui na minha cidade a gente proporcionava pelo menos 3 encontros semanais de crianças do homeschooling, além de atividades extracurriculares. Então, assim, você está convivendo com gente o tempo todo, né? E é só você ver uma criança que faz homeschooling para você ver assim que a criança tem facilidade de conversar com outras pessoas de diferentes idades, não é aquela criança assim envergonhada que só sabe falar com crianças. É muito legal de Entendi. ver. Legal. A Kelly Oliveira aqui deu uma aula aqui, né, sobre as 7 artes liberais, Legal. etc. Muito legal a tua participação. Obrigado, Kelly. A Lu também. É, muito obrigado pelos comentários de todo mundo. Eu também quero seguir um pouquinho com a nossa pauta, porque eu queria puxar um pouquinho também para essa questão da rotina. Com certeza. A importância da rotina, né? A criança ela se sente segura, ela se sente quando você estabelece essa rotina, parece que as coisas ficam mais fáceis, né? E todas as atividades que você faz com seus filhos, parece que eles vão. Quando a gente ouve falar de rotina, a princípio pode parecer uma coisa enfadonha, uma coisa cansativa, mas eu queria que você falasse sobre a importância de estabelecer rotina com seus filhos e como isso vai facilitar o processo de aprendizagem. Como a gente consegue tornar a rotina algo agradável,
algo dinâmico, algo divertido? Você comentou, por exemplo, na rotina do teu culto doméstico, você trouxe alguma coisa diferente ali que eles amaram fazer, né? E aí também esse gancho de quais são os benefícios de se manter a rotina para facilitar o ensino. Sim. A Charlotte Mason, que escreveu o livro Educação no Lar, ela foca muito na questão dos hábitos, né? Então, nosso papel também como pais é ensinar bons hábitos para os nossos filhos. E quando a gente começa a entender essa necessidade e a ensinar esses hábitos, eles estão intimamente ligados com a rotina. Então, são coisas simples que a gente vai ensinando para os nossos filhos e esses hábitos vão gerando segurança para a criança. Então, assim, a criança, ela sabe que ela vai acordar e a gente ensinou para ela que ela precisa se trocar, por exemplo, ou ela precisa escovar o dente. Então, assim, ela sabe a sequência das ações, né? A sequência das atividades. Isso traz muita segurança e é fundamental para a criança. E ela se sente segura porque ela sabe fazer aquilo, né? Então, é fundamental a gente ensinar esses hábitos para os nossos filhos. E basicamente é isso, é para essa segurança que vai criar para a criança, também pela questão da atmosfera do lar, né? Porque se você não tem uma rotina, sai tudo bagunçado, cada dia uma coisa num horário, a sua casa está sempre um turbilhão, assim, nunca tem paz, nunca Uhum, tem uhum. leveza. E a gente não pode esquecer de que nós estamos construindo memórias para os nossos filhos, né? Enquanto eles moram debaixo do nosso teto. Então, assim, vale a pena a Sim. gente desacelerar, a gente buscar ter uma vida mais calma, tira as coisas da agenda, volta para o básico, né? Você não precisa ficar louco com uma agenda gigante, você com certeza consegue desacelerar, pisar um pouco no freio para você proporcionar para sua família uma rotina mais leve, né? Um ambiente mais saudável para sua família. Perfeito, muito bom, muito bom. Essa questão de construir memórias, né? Como isso é bonito, super legal. Esse aspecto de você manter isso sempre no seu radar, né? O que você está fazendo dentro de Sim, casa, o tempo que você passa, você está sendo referência, exemplo para os teus filhos, né? E construindo memórias. E eu também queria que você conversasse, a gente está chegando em quase 50 minutos de live, pessoal, todo mundo que está ao vivo aqui, eu quero agradecer vocês, obrigado pelos comentários, pela participação, quero pedir para vocês seguirem aqui nosso perfil no Instagram, seguir também a Educação do Alto, se inscreverem aí no canal do YouTube, porque a gente está publicando bastante conteúdo para vocês também. Obrigado por tornarem esse papo tão rico, com tantos comentários legais aqui, com tanto conteúdo, né? Impressionante como essa questão tem um movimento super importante, né? Acho que na nossa sociedade, e as pessoas estão buscando mais informação sobre isso, e isso tem sido muito bom também para as famílias, né? com certeza. Pais assumindo, né? Pais, mães assumindo responsabilidade de fato mesmo, né? O protagonismo, isso é sensacional para construir famílias que possam não cometer o erro lá de Juízes 2 que a gente comentou no começo do vídeo, né? De fazer com Sim. que essa geração conheça o Senhor, conheça a obra do Senhor, a obra do Evangelho. Isso vai trazer muitos frutos, né? Vamos lá, eu queria comentar um pouquinho sobre o devocional de criatividade. Eu vi também alguma coisa que você publicou lá no teu perfil. Sim, eu tenho dois devocionais, a criação, criando, agora nem lembro, né? Criando a criação, esqueci o nome. Mas é muito Uhum. legal e tem abençoado muitas famílias, assim, tem sido muito bacana o retorno que as mães têm me mandado fotos e tudo mais. E tem um segundo devocional que é Palavras Agradáveis, que também tem sido, assim, maravilhoso ver o que Deus tem feito. São ferramentas singelas que Deus usou aqui, Deus me usou para fazer e, assim, eu só posso ficar grata a Ele e me deslumbrar com o que Ele está fazendo, assim, porque tem sido muito Legal. legal mesmo. Eles são gratuitos, baixem lá no meu perfil, os devocionais. Isso, tá, o link tá ali no perfil, né? É grátis, né? Devocional infantil Palavras Isso. Agradáveis, Uhum. né? E E a o criação. devocional infantil A Criação, usando a criatividade. Isso. Muito legais esses materiais, vale a pena mesmo conferir, usar, espetacular, muito bom. Você acha que esse movimento de ensino em casa é sem volta? Está crescendo e não tem retorno? Certamente, é sem volta, porque o que a gente está vivendo agora aqui foi o que os Estados Unidos viveu há
há 3 gerações atrás, assim. Então, o cenário nunca esteve tão bom em relação a isso. E é o que você falou, essa pandemia, na verdade, nesse sentido, teve um propósito maravilhoso, porque muitos pais estão assumindo essa responsabilidade da educação integral dos seus filhos, né? Da responsabilidade pela educação nessas 3 esferas, né? Mesmo que não vão escolher pelo homeschooling, mas vão ser protagonistas, como você disse. E em relação ao Legal, homeschooling, não tem volta mesmo. legal. Além desses materiais que a gente comentou, Martina, tem outros cards para ensinar números, vogais, outros materiais. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Vocês que produzem tudo isso, você que faz a criação, ah, comenta um pouquinho sobre isso para a gente conhecer um pouco mais. Sim, eu que faço tudo isso nas horas vagas que não existem. Então, assim, eu fico muito feliz de vocês prestigiarem meu trabalho, né? Alguns Uhum, materiais são legal. pagos, como o do Pedro Coelho, que eu lancei recentemente, que também foi muito legal. E os meus materiais têm todos cosmovisão cristã. Então, todos eles, até o do Pedro Coelho, no livro não fala nada de Deus, mas eu usei várias atividades ali para falar de Deus, né, no material. E tem muitos materiais gratuitos também, vale a pena vocês conferirem lá no meu perfil. Legal. A Ellen também dando uma dica de outro material chamado Camp Brasil. Eu não conheço o material, Ellen. Boa dica, vou atrás para conhecer um pouco mais também. A Homeschooling Educa, né? Escrevendo aqui que ela estuda com alunos de homeschooling de diferentes cidades nos Estados Unidos. Um estudo com esses alunos mostrou que eles eram muito melhores de socialização do que alunos de escola. Então, bastante informação também sobre isso, né? Enfim, agradecer mais uma vez. Estamos chegando no fim da nossa live. 53 minutos de live. Obrigado, Martina, pela sua participação, pelo seu tempo, pelos conteúdos que você faz, pelas dicas que você dá, por tudo que você oferece aqui no teu perfil. Que a gente está ficando encantado de baixar tudo e descobrindo essas coisas, né? Então, eu queria que você fizesse assim as suas considerações finais, deixasse aqui recomendações gerais, né, para os pais que estão assistindo a gente, por pessoas que estão se interessando por esse tipo de conteúdo, né, voltado ao ensino em casa, Sim, sim. e dizer um pouquinho mais sobre onde encontrar o seu trabalho, né, o link está no perfil do teu Instagram, enfim, pode Isso, eu fazer essas queria agradecer considerações. pela oportunidade, Sérgio, também parabenizar vocês pelo trabalho excelente que vocês têm feito. É isso aí, a gente Legal. unindo forças para mudar a geração dos nossos filhos, né? Para que eles tenham Isso, uma vida de acordo com o que a palavra diz e que eles sejam apaixonados por Jesus, né? E eu queria terminar perfeito. só citando aqui uma frase que está no livro da Charlotte Mason, e ela diz o seguinte, ó. Com isso, queremos dizer que os pais e os professores devem saber fazer o uso sensato das circunstâncias da criança, ou seja, da atmosfera. A gente precisa saber dar uma atmosfera boa no nosso lar para os nossos filhos. Devem treinar os nossos filhos em hábitos de boa vivência e nós devemos nutrir a mente deles com ideias, que é o alimento da vida intelectual, né? Ou seja, ofereça ao seu filho um banquete de ideias, né? Variedade de ideias de conteúdo, de livros de qualidade, de leitura em voz alta, de música clássica, de arte. Alimento intelectual da melhor qualidade. Tudo que for bom, belo e verdadeiro, né? À luz da palavra de Deus. Nunca se esquecendo que a finalidade da educação que a gente provê aos nossos filhos é o conhecimento de Deus. Então é Perfeito. isso, agradeço muito e espero a visita de vocês lá no meu perfil também. Perfeito, muito bom. Então, para finalizar aqui, pessoal, vocês que estão aqui com a gente até o finalzinho dessa live, mais uma vez, muito obrigado. Um último comentário da Lê aqui, o blog Ensino Infantil no Clique tem muito material para ajudar pais nos cultinhos em casa, é verdade. Lá no nosso site, Martina, a gente tem um currículo, né? Minha mãe, a Regina, ela é educadora e ela foi escrevendo ao longo dos anos da experiência dela com o Ministério Infantil, ela escreveu um currículo para crianças de 0 a 12 anos de idade, então até juniores, né? Então, se você quiser seguir o currículo, você consegue ter material
para todas as faixas etárias, Maravilhoso contando para mim. histórias bíblicas. Voltamos, legal? Contando histórias bíblicas, tem artigos, tem bastante conteúdo lá, então não deixa de acessar o nosso site. Eu vou deixar o link também na descrição aqui desse vídeo. Finalizo aqui com meus agradecimentos também para vocês que estão assistindo online, fizeram um monte de comentários super legais aqui. A gente vai tentar fixar aqui também num link essas dicas que vocês nos deram. Agradeço você, Martina. Recomendo a todos aí Educação do Alto para seguirem o perfil e baixarem os materiais que estão aqui no link da Educação do Alto. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, Martina.